Irmãos, nós estamos aí na história aí com o apóstolo Paulo. Semana passada nós trabalhamos na narrativa que Lucas faz no livro de Atos, de que Paulo saiu de Corinto. Ele ficou um bom tempo lá e ele teve... A chegada dele foi meio traumática, mas Deus o encorajou e ele ficou 1 ano e meio, quase 2 anos ali. E de repente ele sai, ele vai para um lado leste ali de Corinto, em Cencreia. Ele raspa a barba, tira os cabelos e vai embora, ele zarpa. Ele passa ali, dá um mapa, ele passa em Éfeso, prega um pouco na sinagoga ali, as pessoas ficam entusiasmadas com a mensagem de Paulo, os judeus, principalmente em saberem que o Messias veio, o Redentor veio. E eles pediram para Paulo ficar aí. Paulo falou, não vou, eu tenho que ir embora, E é estranho isso, né? Porque os outros lugares que Paulo ia, o pessoal é que mandava ele embora. Ali o pessoal quer que ele fique e ele está com pressa. E até Lucas usa uma palavra que em português é traduzido por zarpou, né? O cara deu no pé e foi embora. E Lucas fala, em poucos versículos, fala que Paulo percorreu quase 2.500 quilômetros, né? E que ele vem lá de Éfeso, ele vem aqui para Cesareia, ele sobe para Jerusalém, e então vai entregar o voto nazireado, talvez com uma gratidão a Deus por tantas coisas difíceis que ele tinha passado, né? Toda essa trajetória que ele fez saindo aqui de Antioquia, ele fez toda a trajetória lá para o norte, e depois, quando chegou em Éfeso, e quando ele estava em Corinto, ele percebendo que não tinha muita coisa ainda pela frente, mas ele percebeu quanto Deus o fortaleceu, né? Quantas situações difíceis que ele passou e Deus esteve com ele. Então ele vem entregar os seus votos ali, compromisso que ele tinha feito com Deus, de gratidão a Deus em Jerusalém, e depois ele sobe para Antioquia, para dar o relatório para a sua igreja enviadora. Então, contando todas essas histórias e fortalecendo aquela igreja que esteve orando. Imagine, naquela época, você enviava uma pessoa, você não sabia mais nada, e de vez em quando chegava alguém, olha, eu vi Paulo em tal lugar, ele apanhou, ele quase morreu. Então as pessoas, olha, ele está sem dinheiro, olha, ele está numa cidade sozinho. Então imagine o desespero desses irmãos que tinham enviado Paulo, e eles ficavam aguardando notícias, e com algum viajante, alguém que estava de viagem, pudesse trazer alguma novidade sobre o que tinha acontecido, se ele estava vivo. Então, quando a pessoa chegava, era algo assim impressionante, né? Então, eles queriam saber como tudo aconteceu. Hoje você está sabendo online, né? Muitas vezes, do outro lado do país, você está sabendo imediatamente o que está acontecendo, se a pessoa está viva ou não está, as tragédias, as alegrias, as vitórias, né? Que tudo que está acontecendo, você tem esses benefícios. Mas naquela época, não. Era muito difícil. Acho que alguns de vocês que chegaram aqui no Japão há alguns anos atrás, as cartas demoravam quanto tempo para chegar no Brasil? Uma semana. É um grande progresso. No Brasil era quase a mesma coisa, né? Mas a comunicação era muito mais difícil. Então, quando Lucas está narrando que Paulo sai de Corinto, vai para Éfeso, vem para Cesareia, sobe para Jerusalém, vai para Antioquia, e depois de Antioquia passou um tempo ali, ele sente necessidade de voltar àquela região ali de Derbe, Listra, Icônio, porque aqueles irmãos que se converteram são comunidades agora que sofrem a pressão dos gentios e sofrem a pressão dos judeus. E sempre vai acontecer isso, e nesse período da igreja primitiva vai chegar gente de fora trazendo ideias complicadas e ensinamentos errados. Havia muitas religiões, mistérios de religiões pagãs, pessoas se convertiam e vinham de um contexto muito complicado, de repente tentava influenciar os ensinamentos das igrejas com essas suas ideias. Então os crentes sempre estavam sofrendo algumas coisas. Havia problemas internos nessas igrejas, como toda a igreja passa. Havia perseguição dos judeus, havia perseguição dos gentios, surgiam falsos mestres dentro da igreja, vinham falsos mestres de fora para a igreja, como até hoje existe nas igrejas. Então Paulo resolve voltar novamente, agora não tanto com a preocupação de evangelizar, mas a preocupação de fortalecer, de confirmar, de auxiliar, de ajudar, de formar uma liderança, ver como os irmãos estão. Esse coração de Paulo
é algo assim impressionante com essas igrejas que ele fundou. Então Lucas vai narrar que ele voltou. Então, com poucos versículos, como a gente viu semana passada, Lucas vai narrar toda essa trajetória de Paulo. E aí, Lucas muda um pouquinho a narrativa, esquece um pouco Paulo, e vai falar que em Efésio aconteceu algo interessante, algo importante. E ele vai começar, no primeiro versículo que nós vamos ver daqui a pouco, ele fala assim, enquanto isso, né? É como muitas vezes que a gente tem esses filmes, né? O cara vai seguindo a viagem, vai lá, de repente tem que ter uma narrativa. Enquanto está tudo acontecendo lá, aconteceu um fato aqui. E é isso que nós vamos ver hoje. E nós vamos ver então os fatos acontecendo na cidade de Éfeso. Então tudo aquilo que nós vamos ver hoje está ali nessa cidade aí. Éfeso era uma cidade muito boa, era uma cidade grande, era a maior cidade comercial da Ásia. Corinto era muito importante, mas era do outro lado do mar, e Éfeso era a cidade maior e mais importante da Ásia, ali na questão de comércio. Era a capital da província da Ásia. Então tudo passava, tudo era decidido, tudo que a região precisava estava lá em Éfeso. E nessa cidade, então nós vimos que Paulo não quis ficar na segunda viagem, ele passou ali, falou alguma coisa, o pessoal queria que ele ficasse, mas ele foi embora. Mas na terceira viagem que Paulo está passando aí por Derbe, Listra e Icônio, ele vai entrar em Éfeso, ele vai ficar um bom tempo ali, e nessa cidade ele vai então desenvolver um ministério de quase 3 anos, então depois que ele faz o percurso. Essa igreja de Éfeso foi uma igreja muito boa. Nós vamos ver ainda no capítulo 20, que quando Paulo vai sair vai ter que sair, vai ter que seguir em frente, ele tira os líderes da cidade, vão para um lugar fora da cidade, e ele vai abraçar esses líderes, vai dar alguns conselhos para esses líderes, e eles vão chorar com a partida de Paulo. Essa cidade é uma das cidades importantes, onde tinha uma igreja importante, que essa igreja vai ser mencionada por Jesus no livro de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Então Jesus vai mandar uma carta, vai falar para João, o apóstolo João, escrever uma carta para essa igreja. Jesus mandou 7 cartas, mas Éfeso é uma delas. Então, é nessa cidade que nós vimos então, vamos ver os fatos que hoje aconteceu. À esquerda, no superior ali, é um templo. É um templo da deusa Diana. É uma deusa muito importante para o panteão grego e também para o panteão romano, e que os romanos conquistaram os gregos e assimilaram as divindades gregas. Então, quando você tem, por exemplo, Diana e Artemis, é a mesma pessoa, né? É que é o nome da mesma deusa, mas com o nome grego ou o nome romano. Então, muitas vezes, a gente confunde isso, né? Você fala assim, alguém fala, deusa Diana, deusa Artemis. É a mesma imaginação que eles criaram, o mesmo Deus, mesmas atribuições, mesma história. Então, os romanos deram outros nomes para esses deuses. Então, dá uma olhada na beleza desse templo, a grandiosidade desse templo. E Éfeso era a capital, era a sede da adoração a essa deusa Diana. Eu vou mencionar algumas coisas pequenas aqui, mas nas próximas mensagens vai ser necessário a gente falar um pouco mais sobre essa deusa Diana. Do lado direito lá é a Biblioteca de Celso, um lugar muito grande, muita influência. Então, muitas vezes a gente tem uma ideia de que as cidades antigas eram um vilarejo pobre, não tinha nada de beleza, não tinha nada de grandiosidade. Né? A Monaera e o Guilherme estiveram... Vocês passaram até por onde? Por todas... Que regiões que vocês vasculharam nas viagens de vocês? Éfeso, Corinto, Atenas... Pouca coisa, que inveja! E é essa beleza mesmo que vocês viram. É grandiosidade mesmo. Não é só foto. É coisa bonita mesmo, né? Muitas vezes a gente tem a ideia de... Vocês se impressionaram com isso? Foi impressionante? Quem sabe um dia a gente faz uma viagem aqui com a igreja. Já pensou? Que coisa gostosa.
Só para vocês terem uma ideia, está muito ruim aqui. Mas isso daqui, vocês chegaram a ver esse lugar aqui, o anfiteatro, é enorme. Né? Aqui tem a cabecinha de umas pessoas, parece um estádio de futebol. Né? Então, o valor que eles davam às artes, à cultura. Então, Éfeso tem esses monumentos até hoje, essas ruínas. E ali é uma estrutura de uma casa que ainda existia. Agora, Éfeso, ela tem esse culto à deusa Diana. Então, quando o evangelho chega ali, o evangelho chega e vai ter um confronto, e nos próximos textos a gente vai ver isso, um problema muito sério que vai acontecer, porque o evangelho vai afetar a adoração, todo o comércio, toda a cultura baseada na religiosidade da adoração à deusa Diana. Agora, quem que era a deusa Diana? Há uma coincidência muito grande no texto que nós vamos ver hoje. Porque a deusa Diana, ela era uma irmã gêmea. O seu pai Zeus, como ele pulava muito a cerca, ele se amancebou-se de uma titã, né, daqueles monstros lá, derivados de deuses lá tal, Latona, e teve um casal de filhos. Né? E a Latona teve que fugir, porque uma das esposas de Zeus começou a perseguir ela. Então, nessa fuga, então Latona dá à luz a esse casal de deuses, né? Um rapaz e uma moça. A moça era Diana. Os romanos chamavam de Artemis. E o rapaz se chamava Apolo. O deus Apolo. Então, a foto deles aqui, né? E os romanos chamam Apolo de Febo. Gêmeos de uma pulada de cerca de Zeus, que nasceu esse Apolo e Diana. Agora, o texto vai falar de um homem chamado Apolo. Não é o Deus, tá? Mas é uma pessoa que tem esse nome desse Deus. Agora, vocês estão percebendo a coincidência aqui? A cidade é impregnada com a adoração a Diana. E vai chegar em Éfeso um rapaz, um homem judeu, que nós vamos ver o texto, que com esse nome, e pregando a palavra de Deus. Quem era Apolo? Apolo, a ideia do significado do nome dele, é a ideia de brilhante, era representativa, ele era um representante da divindade solar. Era aquele que causava impacto, era a ideia de pessoa esfuziante, né, brilhante. Ele matou a serpente Piton com suas flechas. Então ele usava muito as flechas, as suas flechas eram poderosas. Ele matou a Piton, a serpente, com as suas flechas. Ele, por causa do seu jeitão, ele passou a amar uma tal de Dáfne. Se apaixonou por uma outra divindade chamada Dáfne, e tinha um outro deus que usava muito as flechas. Quem era esse deus? Que atirava a flecha e a pessoa ficava... Quem que era esse deus? O Cupido. E Apolo e Cupido começaram a falar: não, a minha flecha é mais impactante que a sua, tal. E aí Cupido, para demonstrar que a flecha dele causava mais impacto, atingiu Apolo. E ele ficou apaixonado por Dáfne. E sabe o que Cupido fez? Atirou uma flecha em Dáfne e ela passou a odiar Apolo. Cupido pretendeu causar... Então Apolo corria atrás de Dáfne e Dáfne corria de Apolo. Então foi a maldade que Cupido fez aqui. Apolo tinha um amigo muito importante, um tal de Jacinto. E eles estavam jogando discos assim e tal, e de repente Jacinto foi buscar o disco, Apolo jogou, bateu na cabeça de Jacinto, matou o Jacinto, e quando Apolo chegou assim, perto dele, o sangue estava escorrendo da sua cabeça, e dali surgiu uma flor chamada
jacinto. Já viu esse nome dessa flor? Dali que surge a origem do nome dessas flores, né? E a história fala que Apolo era uma pessoa assim, era um deus assim até bondoso, que beneficiava muito as pessoas, os doentes, os enfermos, e curava essas pessoas através do sono. A pessoa ficava dormia, então ali Apolo vinha, e durante a sonolência dessa pessoa, então havia os contos, né, as histórias, né, de que era Apolo então que curou essa pessoa enquanto ela estava dormindo. Então, isso é uma descrição da divindade referente a Apolo, que era irmão de Diana. A cidade adora a Diana. Não havia na cidade, não sei se tem, mas não havia uma adoração impregnada a respeito de Apolo. Mas Apolo era conhecido. Se conheciam Diana, sabiam que Diana era irmã de Apolo. E agora vamos ver o que o texto fala aqui. Mas antes da gente entrar no texto, a ideia que nós vamos ver no texto hoje, aquilo que a gente vai tirar do texto, é que a salvação é exclusivamente pela maravilhosa graça. Então, com essa ideia de Éfeso, da grandeza de Éfeso, de quem é Apolo, quem é Diana, agora nós vamos ver em Corinto um homem chamado Apolo chegando, então uma peculiaridade, uma coisa interessante. Mas o que o texto vai provar para nós é que a salvação eterna, a salvação da condenação de Deus sobre nós, da ira de Deus sobre nós, ela é obtida exclusivamente pela graça. Vamos entrar no texto? Nesses 2 versículos, nós vamos começar a perceber essa chegada de Apolo ali em Éfeso. E a gente vai ver que a graça está ausente na vida dele. Veja o que o texto fala. Enquanto isso o quê? Enquanto Paulo estava dando voltas ao mundo, tinha ido lá para Cesareia, Jerusalém, Antioquia, depois Derbe, Listra, Icônio, e tinha entregado os votos lá em Jerusalém. Enquanto estava acontecendo isso com Paulo lá, Lucas fala que enquanto isso chegou a Éfeso, vindo de Alexandria no Egito. Então a origem desse camarada chamado Apolo é de Alexandria, lá do Egito. O texto vai falar que ele era um judeu chamado Apolo. É interessante que todas as vezes que Lucas trata de alguém que é salvo, que alguém foi atingido pela graça, alguém que entendeu a salvação mediante a graça pela fé, Lucas vai chamar essa pessoa, vai dar um título para essa pessoa de discípulo. Quando uma pessoa ainda ela conhece as Escrituras, ela segue o Antigo Testamento, Lucas vai falar a respeito de que ele era temente a Deus. Ele era bondoso. Lucas vai falar isso de Cornélio, por exemplo. Mas não era salvo até aquele presente momento. Então é interessante que Lucas começa dizendo que Apolo era um judeu. O nome dele era Apolo, então coincidentemente ele está ali em Éfeso com esse mesmo nome. E Lucas vai falar que ele veio de Alexandria. Havia uma grande comunidade na história de judeus ali em Alexandria. Alexandria era um berço, depois de Atenas, um dos berços mais importantes da filosofia e da sabedoria. Havia muita cultura, muito estudo ali. E conta-se a história de um tal de... Deixa eu ver o nome dele aqui, se está aqui. Um tal de Filo. Ele era um judeu, era um gênio intelectual. E ele interpretava as Escrituras de forma alegórica. Então, muitos judeus seguiam e foram ensinados por Filo ali em Alexandria. E parece que Apolo vem desse berço. E olha só o que Lucas vai falar a respeito dele. Ele era um orador eloquente. Isto é, bem diferente de nós aqui. Era um cara que tinha aquela capacidade que você fica 3, 4 horas e não quer ir embora, porque o cara tem uma capacidade, uma habilidade de trabalhar com as palavras, de convencer, de ideias brilhantes, não gaguejava, não conjugava bem as palavras, sabia como começar e como terminar. Então, Lucas está falando que isso era uma coisa impressionante. É interessante que a divindade de Apolo, ele era um deus, brilhante.
Então Lucas está dizendo, esse mesmo Apolo aqui tem até umas características, ele era uma pessoa brilhante. Então parece que o nome fez ele. Quando ele nasceu, o pai dele, talvez por causa do jeitão, da sua influência, eu vou fazer esse meu filho semelhante a Apolo. Agora é muito interessante, ele sendo judeu, tendo um nome grego. Eloquente, que conhecia muito bem as Escrituras. Então é uma pessoa muito bem estudada a respeito do Antigo Testamento. Tinha sido instruído no caminho do Senhor, não somente as Escrituras, mas ele conhecia aquilo que Cristo ensinou enquanto estava vivo. Ele conhecia as bem-aventuranças, ele conhecia as parábolas de Jesus, ele conhecia os princípios éticos de Jesus, andar a segunda milha, dar a face. Então, Jesus aplicava o Antigo Testamento de uma forma muito melhor que os próprios judeus fizeram, que o próprio Filo fez. Então, conhecendo as Escrituras e tendo essa visão de como Jesus usou as Escrituras, o livro de Deuteronômio principalmente, Apolo conheceu isso e pregava isso. Veja o que ele fala: tinha sido instruído no caminho do Senhor e ensinava a respeito de Jesus com profundo entusiasmo e exatidão. Entusiasmo, a ideia aqui de calor, né? A pessoa que tem uma empolgação, um ânimo, e é gostoso ver isso. Você paga para muitas vezes assistir uma pessoa disso, mas muitas vezes pessoas que têm um carisma muito grande, algumas vezes ele é muito raso no seu conhecimento. Porque ele está mais preocupado talvez em cativar a audiência. Então com piadas, com palavras de muito conhecimento gerais, mas ele não é uma pessoa que é exato nas suas informações. Não é preciso. E aqui Apolo, ele não somente era entusiasmado, eloquente, conhecia muito, bem instruído, e era exato. Cara, nós estamos procurando alguém até hoje. É difícil achar alguém com essa capacidade entusiasmada. Algumas vezes você acha uma pessoa que conhece profundamente, mas você não aguenta ouvir ele. Tem outras vezes você conhece alguém que é muito gostoso de ouvir, e você ouve uma, duas, três, mas você percebe que as informações, ele é raso, ele pegou ideias de outras pessoas, depois ele não estuda. Então sempre há essas polaridades. Aqui em Apolo, nós temos tudo aquilo que é necessário para uma pessoa que prega bem. Tanto na questão da oratória, do conhecimento, da pesquisa, da precisão. E ele pregava aquilo que Jesus ensinou. E Jesus não ensinou nada além do que as Escrituras. Então parece que Apolo, ele já tinha revisto a sua perspectiva que ele tinha obtido de Filo, que era alegorizar as Escrituras. Jesus não alegorizou. Jesus, ele interpretou corretamente, e então Apolo percebeu que os ensinos de Jesus tinham a ver muito com a prática, não somente com ideias, mas era com o dia a dia. O relacionamento com autoridades, o relacionamento uns com os outros, com os inimigos. Então, é influência no nosso viver diário. Então Apolo trazia essa perspectiva de entender o Antigo Testamento de uma nova roupagem, talvez até diferente do que ele tinha obtido lá de Filo. E causava impacto. E agora o texto de Lucas vai falar assim: embora só conhecesse o batismo de João. Então Lucas, para resumir tudo, ele está falando aqui que Apolo conhecia só a respeito de Jesus, resumindo como que é esse conhecimento dele, a ideia de que toda pessoa ela tem que ser ética, viver eticamente, uma ética boa, correta, segundo a perspectiva de Cristo. O batismo de João era: arrependei-vos, porque é chegado o reino. E Jesus é o Messias. Quando João fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, para Apolo, a mensagem de Jesus era somente uma abordagem ética. É como
nós devemos viver no nosso dia a dia aqui. Apesar de ser uma nova perspectiva que Jesus tinha dado, uma forma diferente, amai os vossos inimigos, dá a face, andar segundo a milha. Parece que Apolo ele pregava a questão de que nós temos que viver uma vida que agrada a Deus, porque vivendo essa vida que agrada a Deus, você vai chegar diante de Deus e falar, está vendo Deus? Olha aqui o meu cartão de ponto, veja as minhas obras, veja como eu glorifiquei o teu nome, veja, então agora eu mereço a salvação. Apolo não conhecia a respeito da morte, ressurreição, a descida do Espírito Santo, a igreja, a salvação pela graça mediante a fé. Ele ainda está apresentando um evangelho ético, não tanto carregado com os pesos da lei, mas ainda dando a ideia de que é necessário alguém viver bem diante de Deus para obter a salvação. Então, diante disso, olha só o que acontece. Priscila e Áquila foram deixados por Paulo ali em Efésio. E Priscila e Áquila veem esse camarada, percebe que esse judeu está ensinando com exatidão tudo aquilo que Jesus ensinou. Não está aplicando alegoria aos ensinos de Jesus. E ele era uma pessoa empolgada que chegou ali na sinagoga, no meio dos judeus, os judeus estão impactados com o ensino dele. E Priscila e Áquila perceberam que Apolo não tinha essa noção ainda a respeito da salvação pela graça. E chamam então Apolo ao lado. Não combatem ele publicamente, não tentam humilhar ele publicamente, não tentam denunciar. Mas olha que coisa bonita que fazem Priscila e Áquila. Quando o ouviram falar corajosamente na sinagoga, Priscila e Áquila o chamaram de lado, talvez chamaram em casa para tomar um chá e tal, e lhe explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Ele conhecia o caminho de Jesus, mas ainda não era completo. Era uma pessoa que estava causando impacto. Vidas estavam sendo transformadas. Pessoas estavam se arrependendo dos seus pecados e tornando-se eticamente pessoas boas. Pessoas estavam pagando as suas dívidas, pedindo perdão, reconciliando-se, tirando de dentro do coração aquelas amarguras, aquele desejo até de matar os seus inimigos. Então, Apolo estava causando transformações éticas, mas ele não sabia ainda como eliminar a ira de Deus sobre o homem. Ainda na perspectiva dele, eu creio que ele pensava que viver essa vida ética é que produziria, é que tornaria uma pessoa merecedora da salvação. Então, diante disso, dentro do conhecimento que Priscila e Áquila tinha com o discipulado e acompanhando Paulo, eles chamaram. Só falta ele entender isso. Chamaram e explicaram com mais exatidão o caminho de Deus. Agora, o que é esse caminho de Deus que Apolo e Priscila e Áquila ensinaram para Apolo? Algumas coisas que a gente pode pensar aqui. Qual que é esse caminho da graça? Primeiro, talvez Priscila e Áquila passaram a ensinar a Apolo que Jesus é o Messias do Antigo Testamento. Aquilo que João apontava, eis aí o Cordeiro, é realmente. João estava certo. Ele é o Messias prometido nas Escrituras. Apolo conhecia as Escrituras. Então, era só, Isaías fala sobre o Messias, é Jesus. Davi fala sobre o Messias que vai dar a sua vida pelo seu povo, é Jesus. Então, Apolo conhecia tudo isso, só foi identificar. Segundo lugar, que Jesus morreu para receber a punição dos nossos pecados. Então, não é a ideia de arrependimento, viver uma vida boa, que nós vamos ter a remissão dos nossos pecados. Mas Priscila e Áquila estão ensinando para Paulo, olha, não adianta, por mais ético que nós nos tornemos, nunca vamos conseguir remir o nosso pecado. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado, não há expiação. Terceiro, que Jesus é o mediador da nova e perfeita aliança com o seu sangue. É somente Jesus que consegue mediar o relacionamento entre o homem pecador e Deus. Não é um estado ético, não é uma vida boa, correta.
Ninguém vai conseguir suficientemente viver uma vida irrepreensível para chegar diante de Deus e falar assim: Deus, eu paguei os meus pecados, eu sou puro. É impossível isso. Então, Priscila e Áquila mostrar que é Jesus esse mediador. Quarto, que a salvação é dada pela graça, de graça. Pela graça de Deus e obtida exclusivamente pela fé em Cristo. Quinto, que é impossível que sangue de animais purifique pecados. Aquela religiosidade, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles apontavam para o Cordeiro, aquilo que João Batista falou. Eis aí o Cordeiro. Então, a religiosidade judaica, por mais fiel que você seja em cada detalhe, mais rígido que você seja, por mais legalista que você seja, a religiosidade e os sacrifícios não aplacam a ira de Deus, não resolvem o problema do homem. É impossível o homem ser salvo pela religiosidade, pela bondade, pela generosidade, por servir a Deus, por ministrar a Deus. É impossível. Sexto, que a ressurreição de Cristo dá esperança aos salvos. Então, o fato de Jesus ter morrido, ter provado que é mediador e ter ressuscitado, demonstra que nós que cremos nele, nós que somos salvos, também seremos ressuscitados. Então, não entraremos depois da morte numa situação de desespero. E agora, será que eu vou ser salvo? A ressurreição de Cristo é a prova, é o encanto de Deus batendo. Eu aceitei o sacrifício dele. O nosso problema está resolvido. Então, se Cristo ressuscitou, se eu creio nele, eu tenho esperança. A minha salvação está garantida. Sétimo, que a igreja é a habitação de Deus. Antes Deus se manifestava no templo, lá no deserto. Agora Deus construiu um novo povo, que é de gentios, judeus, pessoas que tinham uma vida, por mais complicada que fosse, ladrões, criminosos, mentirosos, afeminados, como estava lá em Corinto, mas que pela fé entenderam que eram totalmente depravados e nunca poderiam obter religiosos, judeus, sumos sacerdotes. Então, não é somente os ruins, mas toda a espécie do ser humano, não importa se é judeu, gentil, o nível de degradação que estivesse, mas entenderam que Jesus Cristo expiou seus pecados e que tem a depravação total no seu coração. Isto é, nunca vai conseguir oferecer suficientemente aquilo que é necessário para eliminar a ira de Deus sobre ele. Entenderam isso, creram no sacrifício de Cristo, aceitaram pela graça essa oferta de Deus e foram salvos. E não somente salvos, eles se tornaram a igreja, um instrumento de Deus, a habitação de Deus. E Deus derramou o seu Espírito. E agora Deus habita na igreja, através do Espírito Santo, e individualmente em cada pessoa. O Espírito Santo desceu lá no Pentecostes. E agora toda pessoa que crê, recebe o Espírito Santo, ele passa a ser a habitação do Espírito Santo, morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo sela essa pessoa. Isto é, garantindo direito de propriedade dada por Deus. Essa pessoa recebe dons, passa a ministrar sobrenaturalmente para dentro da igreja. E o Espírito Santo dirige essa pessoa, como dirige a igreja. Então, agora não é mais o templo de pedra que o Deus habita num povo. O povo que é remido e é salvo. Então, isso é novo. Judeus, gentios. O Espírito Santo é derramado e agora o Espírito Santo habitando dentro da pessoa, selando a pessoa, capacitando a pessoa, garantindo a salvação, dirigindo essa pessoa, renovando essa pessoa. Isso é novo. Para Apolo, a ideia parece que vamos viver uma vida ética seguindo os exemplos de Jesus e os ensinamentos de Jesus, porque talvez aí um dia Deus poderá
nos salvar. Para Priscila e Áquila, nós temos que reconhecer a nossa imundícia, nosso pecado, cremos em Jesus Cristo, nós vamos ser justificados, nós vamos ser selados pelo Santo, nos tornaremos a habitação de Deus, e aí nós vamos tentar viver agradando a Deus. Então, os ensinamentos de Jesus, o caminho de Jesus é resultado de alguém que encontrou a graça. E não é um caminho a ser perseguido para obter o favor de Deus, a justiça de Deus. Não, obtemos a justiça e aí vamos viver de acordo com essa justiça. Mas a certeza é que enquanto nós estivermos nessa pele, nessa carcaça, nós nunca vamos conseguir ser 100% daquilo que Deus espera de nós. O próprio Paulo falou isso. Não que eu tenha alcançado a perfeição, nunca vou alcançar a perfeição, mas prossigo para o alvo. Agora, na nossa morte, ou no arrebatamento, nós seremos transformados e receberemos um corpo, uma mente incorruptível. Mas enquanto estamos aqui, Deus quer que a gente tenha certeza que nós nunca vamos conseguir ser aquilo que Ele quer. Mas Ele deseja que nós persigamos os exemplos e os ensinamentos de Jesus, porque somos filhos dele, não para nos tornarmos no futuro, mas porque somos. Então, Priscila e Áquila vieram isso para Apolo e jogaram isso para ele. Então ele já tinha sido transformado com os ensinamentos de Filo para os ensinamentos de Jesus, e agora ele recebe essas novas informações e isso abre a sua mente, trabalha no seu coração. Talvez ele tinha um peso muito grande, tentando agradar a Deus com o seu serviço a Deus, ensinando Jesus. E agora ele descobre que a sua salvação está garantida pelos méritos de Jesus. Como isso é libertador. Agora, só faltava isso para Apolo. Um grande pregador, um conhecedor das Escrituras. Ele só fez essa conexão, plugou, e o seu coração se abriu, houve descanso, ele entendeu o descanso que Deus deu para ele, a sua alma talvez até ficou em paz. E é interessante que quando a gente trabalha com essa questão da graça, nosso coração luta. A gente fala, não, é de graça. Né? Nós não lutamos algumas vezes conosco mesmo. É como de graça? Mas será que não tem que fazer alguma coisa? E mesmo depois que nós cremos em Cristo, a gente sempre, mas puxa, eu tenho medo, será que eu sou salvo mesmo? Porque de vez em quando eu vacilo, eu tenho os pensamentos, eu faço isso e tal. Será que eu tenho que fazer mais alguma coisa? E algumas vezes a gente não aceita, até muitas vezes, pregar o evangelho para algumas pessoas, porque a gente fala, mas e se ela crer, ela vai ser salva? Não tem jeito, olha só a vida dela, não pode. Ela tem que mudar, ela tem que vir para a igreja, ficar um bom tempo, mudar a sua vida, aí então eu posso pregar para ela ser salva. Gente, quando Paulo escreve a 1 de Coríntios, ele dá um relatório de quem eram as pessoas que tinham se convertido, e fala assim, Deus não chamou os sábios, Deus chamou os loucos, os miseráveis, os pecadores. Então, quando nós ouvimos falar da salvação da graça, a gente fala assim, não, mas ela não é suficiente, ela ajuda, mas é graça, mas é mais alguma coisa. É graça, mas a minha vida ética, porque aí eu vou ser salvo. Não, salvação é só graça. Aí nós vamos glorificar a Deus com uma vida ética. Então, esse novo quadro aqui talvez ajude a gente a entender um pouquinho disso. Eu sou salvo pela graça, de graça, mas não foi de graça. A salvação, para mim, não custa nada, mas ela custou muito. O preço foi muito alto. Eu sei que foi pago um alto preço. Vocês conhecem essa música? Né? Eu sei que foi pago um alto preço. Custou muito caro. A ira de Deus foi derramada sobre o seu Filho para que nós pudéssemos ser salvos de graça. Então, quando eu falo que não é a graça, eu estou desobedecendo a Deus.
Porque Deus fala assim, creiam no meu filho para que vocês sejam salvos. Eu falo, não, eu tenho que crer, mas Deus, eu tenho que fazer outra. Deus falou, é crer somente nele. Agora eu criei, então agora viva como se fosse meu filho. Agora você tem condições, você tem o Espírito Santo que vai te ajudar a você entender o que é pecado e o que não é. Olha só o versículo 27. É interessante que nesses textos aqui, Lucas tem um tipo de narrativa que ele deixa migalhas para nós. Ele não é exaustivo, ele não explica muitas coisas, mas ele joga algumas pétalas para a gente pegar. Veja só o versículo 27. Depois que Paulo e Apolo teve esse encontro com Priscila e Áquila e quis fazer muito sentido para ele, versículo 27. Apolo queria percorrer a Caia, então eu quero ir para todo lugar. Eu quero falar isso. Talvez até lugares que ele já tinha ido. Eu quero voltar lá. Lugares que ele tinha abençoado pessoas. Mas agora ele percebeu, agora eu posso abençoar muito mais ainda. Pessoas se arrependeram, estão vivendo uma vida boa, mas eles estão com a perspectiva, eles vão melhor, vão ser cidadãos melhores no inferno. Pessoas que vão com uma vida legal, mas vão para o inferno. Porque estão vivendo bem a vida aqui, mas não conheceram a graça da salvação eterna. Então Apolo queria percorrer a Acaia, uma região com várias cidades. E os irmãos de Éfeso o incentivaram. Vai, Apolo, vai contigo, nós estamos contigo, vai lá. Porque ele era fantástico. É interessante, gente, que eu acho nós não temos uma pintura do apóstolo Paulo. Mas a gente pode perceber que talvez o apóstolo Paulo fosse uma pessoa magrinha, com fisionomia assim, com traço de uma pessoa doente. Depois da sua conversão, parece que ele teve problemas sérios na sua visão, e até talvez uma inflamação um pouco constante, que os Gálatas falaram, puxa, nós amamos tanto a Paulo que eu gostaria de trocar os meus olhos com esse cara, dar esse privilégio para ele. Então, os próprios coríntios falam que dava sono, e deu sono uma vez, né, quando ele estava pregando, o Eutico dormiu e caiu e morreu, e Paulo ressuscitou ele. Talvez olhos perto dos outros, olhos inflamados, fisionomia, talvez um linguajar não muito assim brilhante. Então nós temos Paulo e Apolo trabalhando aqui. Então, essa igreja de Éfeso, quando viu os resultados e viu aquilo que aconteceu na vida de Apolo, incentivaram Apolo, vai para cá e tal. E o que eles fizeram? Escreveram uma carta aos discípulos de lá, pedindo que o recebessem bem. Então, para facilitar, abrir caminhos, para que Apolo chegasse lá e não precisasse se apresentar. O pessoal mandou eu vir aqui. Tá. Então vai lá pregar. Né? Que as igrejas têm que ser prudentes, não é toda hora que chega alguém assim, terno e gravata com a Bíblia. Vem aqui, você quer pregar? É arriscado. Né? Você tem que ter conhecimento. Agora, quando você recebe uma recomendação, você sabe quem que é, você muda todo o programa da igreja e dá a oportunidade. Porque você quer ser beneficiado com aquilo. Então essa carta era para abrir portas para Apolo, porque as igrejas iam ser muito beneficiadas pela sua capacidade. Sua capacidade não mudou. Ele se tornou um eloquente, continuou sendo eloquente, um entusiasmado, um fervoroso, uma pessoa conhecedora das Escrituras, só que agora a perspectiva dele era diferente. E ao chegar lá em Acaia, foi de grande ajuda àqueles que... Olha a migalha de Lucas. Pela graça. Ao chegar, foi de grande ajuda àqueles que, pela graça, haviam crido. Versículo 28. Pois, em debates públicos, refutava os judeus com fortes argumentos, usando as Escrituras, demonstrava-lhes que Jesus é o Cristo. Não é mais os ensinamentos éticos de Jesus. Agora, Apolo está falando que Jesus é o Messias, é o Cristo, é a redenção, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E pela fé,
todo aquele que nele crê tem a salvação e sai debaixo da ira de Deus. Então agora, aquele homem que pelos projetos soberanos de Deus tinha sido trabalhado lá em Alexandria e agora encontra com Priscila e Áquila, não com Paulo. Olha só que coisa bonita. Um casal, fazedor de tendas, muda a cabeça desse homem. E esse homem se torna uma bênção nas igrejas. O que nós podemos ver nessa história de Apolo? É essa ideia. A salvação é exclusivamente pela maravilhosa graça. Ultimamente, no mundo evangélico, está se dando muito valor a viver bem, a viver eticamente. Mas pouco se fala a respeito da fé, da suficiência da graça, de Jesus ser o nosso Redentor. Então se produz igrejas saudáveis, eticamente, mas muitas vezes pessoas estão indo para o inferno sem prestarem contas de que, atenção, de que estão em débito ainda com Deus. Pois não creem na graça. Estão alimentando a ideia de que eu estou sustentando essa igreja. Eu estou bem, educando bem os meus filhos têm um bom emprego, têm uma boa escolaridade, são obedientes, eu toco no louvor da igreja, eu ensino em alguma... Estão miseráveis pecadores e ainda não entenderam que precisam crer exclusivamente no sacrifício de Jesus. Esse é o verdadeiro arrependimento, é a mudança de mente. Não é só um arrependimento ético, mas é um arrependimento de entender que eu não tenho nada para oferecer para Deus que possa pagar a minha dívida com Ele. E eu posso pagar a minha dívida com Deus. Isto é, a dívida já foi paga em Jesus. E é somente pela graça. Só preciso crer. É meio estranho. Parece que não é substancial. Não consigo pegar essas coisas. Mas é fé. Paulo e Apolo. Agora só deixa eu dar um adendo àquilo que nós vimos hoje. Apolo, com a sua vida, agora com a nova perspectiva, sendo usado em outras igrejas, e principalmente ele vai voltar a Corinto, ele vai ter um bom ministério lá em Corinto, ele vai ser fruto até de alguns problemas que os membros de algumas igrejas vão causar, como vão causar com Paulo, com Pedro, com Apolo. E lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 e 6, Paulo teve que escrever para a igreja de Corinto, para usar até o exemplo de Apolo, para resolver esse problema. E aí Paulo fala para os coríntios: quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, e outro diz, eu sigo Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo que gostam, eu gosto do Zidane, eu gosto do Ronaldinho, eu gosto do quem mais? Neymar. Não, né? A Maradona até inventou, construiu uma igreja maradonense, né? E Paulo pergunta, afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Então, parece que por causa um pouco dessa diferença que eu falei a respeito de Paulo e Apolo, pessoa, não, eu prefiro Apolo, não, eu prefiro Paulo. E Paulo está levantando essa questão. Afinal, quem é Paulo? Ele. Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um de nós fez o trabalho do que o Senhor nos encarregou. Eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. Porque a igreja de Corinto estava dividida. Um dizia, eu sou de Pedro, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E outros ainda, para se dizerem mais espirituais, eu sou de Cristo. E Paulo fala, a igreja é uma só, a igreja é de Deus, é a reunião daquelas pessoas que creram pela graça, estão salvas em Cristo. Nós somos instrumentos. Eu sou diferente, o Apolo é diferente, mas nós cooperamos com esse trabalho. Então nós vemos esse brilhantismo de Apolo causou seguidores, e o conhecimento e o estilo evangelístico de Paulo também pensou, não, eu acho que o certo é Apolo. Paulo. Não é. Com esse exemplo de Apolo, e não tem nada a ver com o nome dele, de alguém que defende a fé, tanto Paulo como Apolo,
como Pedro, como Judas, o irmão de Jesus, como Tiago, várias pessoas no Novo Testamento se preocuparam em ajudar as igrejas. Como nós vimos Paulo aqui tentando voltar às igrejas para ver como estão, Apolo tentando ir lá para Caia para fortalecer aquelas pessoas que tinham crido. Então, com isso se tornou deu-se um nome para essas pessoas que procuram a exatidão da mensagem do Evangelho, como Priscila que ela fez com Apolo. Então se tornaram apologistas. Ou a matéria que nós temos de estudo hoje é chamada apologética, isto é apologia, então é defender algo. E várias religiões também têm os seus apologetas, mas são muito poucos. Mas o cristianismo é o que mais tem apologetas. Por quê? O cristianismo é a religião mais atacada. Já na época de Paulo, o evangelho era atacado. Não somente o evangelho, mas quem era um instrumento de Deus para proclamar o evangelho. Então eles sentiam-se obrigados em defender a igreja, defender Deus, defender a mensagem, defender Jesus. Então muitas vezes era atacada a divindade de Jesus, era atacada a humanidade de Jesus, era atacada a salvação pela graça. Achavam que a salvação tinha que ser pelas obras também. Então esses homens se tornaram apologetas. Hoje tem dois assim que eu acho que talvez vocês já viram, até coloquei um videozinho para vocês no YouTube lá para ver como que é feita essa questão. Pessoas que de repente vão para algum debate até em universidades, e como as universidades estão impregnadas de ateísmo, então eles abrem espaço para os estudantes com as suas mentes voltadas ao ateísmo fazerem perguntas para eles. E eles são brilhantes, que usam a forma de raciocinar humana, secular, e percebem o erro e defendem a verdade. Então eu coloquei dois nomes aqui. O Ravi Zacarias é um homem que, se você for no YouTube procurar alguns vídeos dele, muito bom, tem muitos bons artigos. E uma pessoa que estudou até no seminário, ele é cientista da NASA, quer dizer, foi cientista da NASA, mas ele é um cientista, né? E Adalto Lourenço tem vários vídeos sobre criacionismo. É uma das pessoas que mais defendem no Brasil a ideia de que Deus é que criou. Enquanto em todos os lugares, em todos os países, a ideia de que a evolução é a autora do universo, esse homem vem defender aquilo que as Escrituras afirmam. Na época da igreja primitiva, você vai de vez em quando talvez encontrar alguns nomes que defenderam a fé, como Priscila e Áquila foram lá e com mais exatidão deram um suporte a Apolo. Então essas pessoas trabalharam nas igrejas. Além dos apóstolos, nós temos aí Justino, Marte, Irineu, Tertuliano, Orígenes, Atanásio, Ambrósio, João Crisóstomo. Crisóstomo é boca de ouro, né? Jerônimo, Agostinho, Lutero, Calvino, Spurgeon. Já viram esses nomes? Tranquilos? Então os mais antigos. Os mais atuais, talvez aqui alguns que eu conheço, a lista é enorme, mas algum que eu tenho assim um certo... não tenho contatos com todos, tá? Porque tem gente muito grande aqui. Mas John MacArthur é um grande apologeta. John Piper, americano. Joversi Xavier foi aluno do seminário e a gente tem aprendido muito com ele. Creuze é um doidão da Silva, lá em São Paulo, muito gostoso ver a forma com que ele aborda. Marcos Granconato, ele gosta de uma briguinha. Renato Vargens, Paulo Júnior, Paul Washer, recentemente ele teve quase que um infarto, quase morreu, mas é um homem brilhante, muito, dá gosto ouvir as mensagens dele. Ele teve um ministério muito grande no Peru, os pais dele eram missionários, ele ficou muito tempo ali no Peru, e a linguagem dele é muito simples, é gostoso ver como que ele defende verdades tão complicadas com palavras bem simples, né? Augusto Nicodemos, aqui eu conheço dois, trabalhei com eles, o pastor Gessé e o seu irmão Silas, que trabalham junto com a Fiel aí. Rô Moreira é uma mulher, gosta de uma briga também, mas ela leva as questões das Escrituras. Tem um rapaz muito novo, mas que tem uma mente brilhante também, JP Padilha. Wilson Júnior tem tido um bom ministério também nessa questão de
Pregações, defesa da fé, da verdade cristã, Jonas Madureira, Franklin Ferreira, Hernando Dias Lopes, acho que vocês conhecem, Heber Campos, Norma Braga e Guilherme de Carvalho. Guilherme de Carvalho está mais envolvido com o ambiente universitário. Meus filhos, principalmente Samuel, gosta muito dele, da forma que ele contribui com os universitários. E aí nós temos a lista é enorme. Tem mais alguém que você conhece, que você gosta? Juninho, Elisandro? Faltou algum aí? Não. Esquece. Isso aí. E talvez eu entre nessa última categoria aqui. Ó. Os falsos apologetas. Né? Esses deturpam as Escrituras. E geralmente eles são pastores auxiliares nas igrejas. O que quer dizer isso? É que muitas vezes os membros das igrejas gastam mais tempo ouvindo eles do que até os pastores das suas próprias igrejas. Como assim? Música e mensagens. Porque você está indo para lá e para cá, tal, sempre tem um videozinho, tal, e é gostoso, muitas vezes é agradável, muitas vezes são mensagens assim poderosas, brilhantes, parece que tem uma ideia lógica, e elas trabalham muito com essa ideia de que você precisa fazer. É um pouco da abordagem de Apolo antiga, no mundo antigo. Né? Você precisa ter alguma coisa. E aí, parece que dá uma razão para nós. Parece que eu, Éder, consigo fazer alguma coisa para agradar a Deus e não precisar totalmente da graça. Eu não sou totalmente miserável. E a salvação não é garantida definitivamente para mim, porque eu ainda tenho que segurar a salvação. A salvação depende de mim. Então são pessoas que com as suas lábias, com a sua forma, com o seu poder, desenvolvem teologias da prosperidade, desenvolvem poderes em objetos, em coisinhas assim, e jogam para cima da igreja, dos irmãos, coisas que não tem nada a ver com as Escrituras. Fazem com que muitas vezes igrejas voltem até o Antigo Testamento. Então que seja necessário você comprar mezuzá, que você tenha que guardar festas, que você tenha que se tornar quase que um judeu. E isso foi combatido nas Escrituras. Mas são pessoas com uma capacidade de iludir, de cativar e enganar as igrejas. Então cuidado. Avalie bem quem que você está ouvindo, que música que você está ouvindo. São músicas talvez que falam ao seu coração, mas que estão deturpando o ensinamento da graça nas Escrituras. Como que a gente pode terminar pensando hoje? Seguir o exemplo de Jesus é muito bom, devemos. Mas somente a graça nos salva da condenação eterna. Somente. Quando ouvimos a palavra, devemos sempre verificar se o conteúdo é correto e completo. O próprio Satanás usou as Escrituras para tentar a Jesus. Então, nós temos que verificar, o uso deste texto está errado? Está correto? Ele é um texto completo ou só em parte? Ele faz parte da teologia toda da Bíblia? Ou é um texto tirado fora do seu contexto? É perigoso. Terceiro, devemos continuamente nos preparar no conhecimento da palavra para sermos mais úteis. Qual é a coisa bonita que nós vemos no texto de hoje? Quem era Priscila e Áquila? Fazedor de tendas, comerciantes. Mas eles chegaram diante de um cara eloquente, brilhante, conhecedor das Escrituras, expuseram a verdade, e o que Apolo fez? Aceitou. Muitas vezes nós temos muita dificuldade de sermos ensinados por pessoas que talvez não tenham a minha história de vida. E Apolo demonstrou uma atitude muito bonita. Nós vemos isso nas entrelinhas, porque depois que Priscila e Áquila conversam, eles também chamaram do lado, essa é uma atitude muito bonita. Apolo desenvolveu um ministério muito mais saudável ainda, muito mais eficiente. Quarto, devemos ser despenseiros fiéis para transmitir corretamente a porção da verdade que já recebemos. Não espere só você conhecer toda a Bíblia para pregar, para falar.
para evangelizar. Eu não sei. Seja fiel ao que você já sabe. Fale. Dependa do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Ele vai te ajudar. Ele vai fazer com que a sua mente seja direcionada por Ele, para que a pessoa ouça corretamente a mensagem. Dependa disso. Não sabe muito ainda? Não tem problema. Seja fiel àquilo que você sabe. Amém?